Vamos lá, primeira notícia aqui na tela. Vamos primeiro falar da Copa do Brasil. Terminou agora o sorteio. Ficou bom, ficou ruim? Deixa eu botar aqui para a gente ver como é que ficou o sorteio, rapaziada. Olha aqui, ó. Tá na tela, tá na mão. São esses os confrontos da Copa do Brasil. Deixa eu tirar aqui da tela aqui essa artezinha. Tá aqui do Pix. Vou botar aqui o Pix passando embaixo. Quem quiser mandar Pix, ó, a chave tá passando aqui embaixo. E você já sabe que pode mandar superchat, que tá on também. Tá? Olha aqui, ó. Vasco e Botafogo. Botafogo mandando a segunda partida decisiva em casa. Bahia e Fluminense. Fluminense é o mandante da segunda partida em casa, ou seja, joga primeiro em Salvador, decide no Maracanã. Tá bom? Tá ruim? Vamos falar disso. Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico mineiro, com o Cruzeiro sendo mandante no segundo jogo. Os dois jogos serão no Mineirão? Capaz de sim, hein? Não, né? Eu acho que não. O Atlético vai jogar o primeiro em casa, vai jogar o primeiro na Arena do Galo. Isso aí quando não tinha Arena do Galo. Agora tem a Arena do Galo, joga a primeira na Arena MRV e a segunda Mineirão. Não acho que o Atlético não se sinta em casa no Mineirão, não. Embora hoje o Mineirão seja a casa do Cruzeiro, vamos colocar assim. Atlético Paranaense e Corinthians, o Corinthians decidindo em casa. Cara, a grosso modo, quem olhar aí esses 4 confrontos, vai dizer que os 4 favoritos decidem em casa. Estou falando bobagem? Botafogo é favorito contra o Vasco? Para mim, é. O Cruzeiro é favorito contra o Atlético Mineiro? Em que pese essa última rodada em que o Cruzeiro perdeu em casa para o Santos, no Brasileiro, eu acho que o Cruzeiro, na teoria, ainda é favorito contra o Galo. O Corinthians é favorito contra o Atlético Paranaense? É, um pouco. Não é muito não, tá, gente? Não é essa teta aí, não é essa moleza de que o Atlético Paranaense acabou de eliminar o São Paulo. Mas tá mal na Série B, tá ali no meio de tabela. Corinthians é favorito, Cruzeiro é favorito e o Botafogo é favorito. O Fluminense é favorito contra o Bahia? Fala a verdade, seja sincero você aí. O Fluminense, com a bola jogada hoje, é favorito contra o Bahia com a bola jogada hoje? Sinceramente, se for, é pouquinho. E por que pode ser um pouquinho favorito? Primeiro, por causa de tradição, né? Camisa, o Fluminense, embora o Bahia seja um grande do futebol brasileiro, um gigante, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, o Fluminense é um time 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim. É um clube com mais história do que o Bahia, embora o Bahia seja muito grande e muito forte, tá? Esse Bahia atual é muito forte. É um time do grupo City, com muita grana, mais grana que o Fluminense, é um time comprador e não vendedor. Mas eu acho que o Fluminense, jogando a segunda em casa e com a coisa toda da tradição, da força, da camisa, da torcida, eu acho que tem um ligeiro favoritismo. Agora, é pouca coisa. Bola por bola jogada hoje, não acho que o Fluminense esteja jogando mais bola que o Bahia. Não está. Não está. Inclusive, não foi melhor do que o Bahia no jogo agora na Fonte Nova. Foi na Fonte Nova, foi o Fluminense com o time todo mexido. É verdade. Mas o time titular do Fluminense não tem jogado mais do que esse time do Bahia atual, não. Muito bem dirigido pelo Rogério Ceni, um time que está ali em cima, brigando por coisas maiores. Então, não sei, acho que o Fluminense é pouquinho favorito. Dos 4 confrontos, o mais equilibrado é Bahia e Fluminense. Sinceramente, acho que o Botafogo tem um time hoje consideravelmente melhor que o do Vasco. Tudo isso aí é teoria, né, gente? São 4 grandes confrontos, 4 clássicos, e acho que pode dar qualquer coisa. Eu acho que o mais surpreendente seria se desse Atlético Paranaense em cima do Corinthians, pelo contexto atual do Furacão que está na Série B. Seria a única meia zebra, seria o Atlético Paranaense passar, ainda mais decidindo fora de casa. Eu acho que seria uma meia zebra. Tirando isso, honestamente, o Vasco se pode considerar meia zebra pela situação do Vasco atual. Mas não tem como. Vasco e Botafogo é um clássico carioca, com o Vasco tendo ampla, mas ampla vantagem histórica sobre o Botafogo, uma muito grande. Acho que a maior diferença entre 2 times grandes do Rio é entre Vasco e Botafogo. Claro que o Botafogo está numa fase muito melhor, num período muito melhor, mas eu não acho que seria zebra o Vasco passar. Então, Botafogo é favorito, Cruzeiro é favorito, Corinthians é favorito, Fluminense é um pouquinho favorito contra o Bahia. Mas por razões aí de mando de campo, de tradição. Em relação a time, jogo por jogo, acho que não, acho que é um clássico equilibrado, acho que é um jogo equilibrado, Bahia e Fluminense.
E, na minha opinião, é o mais equilibrado dos 4 confrontos. E aí, galera, quem avançar, já está tudo chaveado aí. O Fluminense ou o Bahia, um desses dois vão enfrentar, né? Vasco ou Botafogo. Aqueles 2 confrontos de cima vão se embolar na semifinal. Então, ou Vasco e Fluminense, ou Vasco e Bahia, ou Botafogo e Bahia, ou Botafogo e Fluminense. Um desses jogos aí vai ser a semifinal. E embaixo teremos o vencedor de Atlético e Cruzeiro contra o vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians. Podemos ter um Galo e Corinthians, ou um Cruzeiro e Corinthians na semifinal, ou um Cruzeiro e Atlético Paranaense, ou um Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. Então são essas possibilidades. Ficou bom? Eu acho que dentro do que poderia ser pior, né, rapaziada? Fluminense poderia ter pego o Cruzeiro, poderia ter pego o Atlético Paranaense, aliás, o Atlético Mineiro, né? Eu tô falando das opções, na minha opinião, que seriam um pouco piores do que pegar o Bahia. Cruzeiro, Atlético Mineiro ou Botafogo. Essas eram as 3 opções piores das possíveis. E o Corinthians também é sempre muito difícil, né? O Fluminense foi eliminado recentemente pelo Corinthians em Copa do Brasil, graças a Fernando Diniz, em 2022. Lembra daquilo lá? Pois é, nem quero lembrar. Então, assim, eu acho que os adversários mais acessíveis seriam o Atlético Paranaense, seria, tudo na teoria, né, gente? Seria Atlético Paranaense, Vasco ou Bahia. E o Bahia é o mais difícil desses 3 aí. E o Fluminense pegou o Bahia, mas não está entre os mais difíceis, que seriam Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro ou Corinthians. Então tinha 4 mais difíceis e 3 mais acessíveis. O Fluminense pegou um dos 3 mais acessíveis e, a meu ver, o mais difícil dos 3 mais acessíveis, que era o Bahia. Tá bom? Ficou bom? Acho que ficou dentro do possível, ok, não dá para reclamar. Mas não tem moleza, né, gente? Quartas de final de Copa do Brasil seria muito difícil ter uma moleza essa altura do campeonato. Moleza é tudo entre aspas, né? Claro. Mas se tivesse passado, por exemplo, o CRB pelo Cruzeiro, que teve até perto de passar. Empatou o primeiro jogo em Minas, 0-0, depois em casa o jogo estava 1-0 Cruzeiro, aí o CRB perdeu um pênalti já na reta final do jogo, senão teria levado para os pênaltis. Perdeu um pênalti, e aí acabou levando um gol nos acréscimos ali, já com o time todo aberto, foi 2-0 Cruzeiro. Mas quase passou o CRB. Claro que o CRB seria, em tese, para todo mundo, uma opção mais viável, mas acabou que não, né? Só tem time grande aí nas quartas de final. Então são esses os confrontos. Vasco e Botafogo, Botafogo decide em casa. Bahia e Fluminense, Fluminense decide em casa. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Cruzeiro decide em casa. Atlético Paranaense e Corinthians, Corinthians decide em casa. Quais serão as semifinais, a meu ver, hein? É meio chover no óbvio isso aí, né? Mas vamos lá, o Vasco pode aprontar para cima do Botafogo? Acho que pode. Pode, tá. Mas acho que passa o Botafogo. Mas eu vejo assim como uma possibilidade o Vasco aprontar sim. Porque Diniz, né? Copeiro, Diniz gosta de uma Copa, chegou outro dia também com o Cruzeiro, mesmo time muito mal, chegou na final da Copa Sul-Americana, foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Ele vai botar todo o empenho nessa Copa aí pro Vasco, né? Claro, o Vasco tá muito mal no Brasileiro, tá tentando não cair, mas acho que vai focar muito aí nessa Copa do Brasil. Acho possível uma surpresa, sim. Aí é clássico, é aquilo. Acho que não chega a ser surpresa gigante o Vasco conseguir alguma coisa contra o Botafogo. Mas para mim passa o Botafogo. Vou confiar no Fluminense jogando a segunda em casa e contando já com reforços. O primeiro jogo é dia 27 agora, gente. Estamos no dia 12. Daqui a 15 dias tem o primeiro jogo. Na Bahia, em Salvador. Mas tem que voltar vivo de Salvador, né? Essa que é a questão. Vai decidir no Maracanã? Vai. Mas não pode tomar 2-0, 3-0 em Salvador. Se acontecer isso, um abraço. 2-0 já fica muito difícil, tá? Teria que ganhar por 2 gols de diferença no Maracanã para levar para os pênaltis. Então, se perder em Salvador, não pode perder por mais de um gol. Ainda mais esse time do Fluminense, que tem a dificuldade imensa de fazer gol. Mas vou confiar no Fluminense. Atlético e Cruzeiro, cara, também bem difícil esse confronto aí, tá? Até falei que o Fluminense e Bahia era o confronto mais equilibrado. O Cruzeiro tá bem, né? Mas o Atlético também é um time muito, 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 muito encrencado, né? Cuca, treinador, acabou de passar pelo Flamengo. Não sei, cara. Não sei não, viu? Não sei não. Capaz de eu apostar numa surpresa aí. Eu acho que dá Atlético, sabia? Acho que o Atlético faz o placar no primeiro jogo. Mesmo o Cruzeiro sendo favorito, a meu ver, é um pouco favorito.
eu acho que dá Atlético Mineiro aí. Acho que passa o Atlético. E Atlético Paranaense e Corinthians também não acho que esteja livre de surpresa, de jeito nenhum. Acho que o Atlético Paranaense pode fazer o placar no primeiro jogo 2-0 e segurar. Perder de 1 gol de diferença lá na arena do Corinthians, empatar. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Olha que Pailan tá fazendo a previsão. Eu acho que a gente vai ter na semifinal Botafogo e Fluminense, infelizmente, porque o Fluminense perdeu os últimos 8 jogos consecutivos pro Botafogo. Pode ser a hora da vingança, pode. Mas o Fluminense perdeu os últimos 8 jogos seguidos pro Botafogo. E se pegar o Botafogo na semifinal, primeiro jogo no Newton Santos, não, Newton Santos não, a gente não sabe. Aí vai ser sorteado aí na mando de campo. Mas vai ser um jogo no Newton, outro jogo no Maracanã. Difícil, hein? Mas para mim teremos Botafogo e Fluminense, infelizmente. Infelizmente, na semifinal. E na outra, vou fazer um risco aqui, um palpite de risco. Acho que vai dar Atlético Mineiro e Atlético Paranaense do outro lado. E vocês? O que vocês acham aí? Hã? Me fala. Vamos botar aqui o. Vou botar aqui o Tio Ilan aqui inteiro na tela de novo. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esses confrontos da Copa do Brasil. Primeiro já tem aqui o Santiago dizendo que o Pavão só não consegue vender o Pavãozinho, Ganso, Lima, Keno, Samuel e Guga. O pessoal quer falar sobre John Kennedy. Vamos falar disso. Nós vamos tirar essa zica na semi contra o Botafogo. É uma boa ideia, Luiz Neto. Aí sim, aí sim, aí sim. Gostei da venda do JK, só jogou bem 6 meses em 5 anos de carreira, diz o Rafael. Olha aqui o Alfredo. Flusão vai para a final ganhando as 2 do Botafogo. Cara, mas eu tô achando que teremos Fluminense e Botafogo na semifinal, hein? Acho que sim. Fluminense campeão, pode anotar, diz aqui o Renato Vitor. Mais mensagem de vocês aqui. Futebol é 11 contra 11. No Campeonato Mundial, o Flu era o pior time dos 4 e foi mais longe dos 4. É verdade. Maurício, é verdade. Isso vale para todo mundo. Vale para o Atlético Paranaense, vale para o Bahia, né? Não vejo caminho fechado para ninguém, não. Muito bom. Difícil é ter o Mário. Ficou bom ter o Mário presidente, diz aqui o Eduardo. Você tem razão. Você tem razão. Olha aqui o juramento. E nós, tricolores, ainda acreditamos nesse comédia. O cara tá sentado num baú de ouro e jogando tudo fora. Por isso que quando fica fudido, eu não tenho pena. Tá falando o presidente, né? Olha aqui o Flávio. Se não contratar, já era. Verdade, verdade. Almísia, com os 2 reforços, estaremos bem mais encorpados. Vamos, Flusão, vamos, Almísia. Obrigado, querido. Olha o Rosenberg, sou fluminense digo essa aí, ninguém tira do Botafogo. Botafogo campeão da Copa do Brasil. Gente, quem é o favorito ao título da Copa do Brasil, hein? Vocês vão me perguntar. Quem é o favorito? Aproveitando aqui essa pergunta. Botafogo é infinitamente melhor que o Flu, infelizmente, diz o Flávio. Pois é. Quem é o favorito? Eu quero um favorito ao título da Copa do Brasil. Agora estou perguntando pelo título. Vou botar aqui na tela de novo o chaveamento. Vocês me dizem quem é o favorito. Olha aí os 8 times. Vasco, Botafogo, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians. Me digam vocês. O favorito é quem? Rapaz, favorito assim no papel, para mim tem 2, tá? Para mim tem 2. Tem o Botafogo e tem o Cruzeiro. Mas aí eu ia falar, o Botafogo tá mais consistente, mais regular que o Cruzeiro. Mas o Botafogo acabou de perder jogo em casa também. Aliás, foi pro Cruzeiro, né? Perdeu pro Cruzeiro, certo, gente? Perdeu pro Cruzeiro outro dia. Perdeu pro Cruzeiro, exatamente. Matheus Pereira. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o Cruzeiro acabou de perder o jogo em casa pro Santos, mas o Botafogo tinha perdido pro Cruzeiro, dias atrás, no Newton Santos. Então, eu acho que são os 2 favoritos, mas, sinceramente, nenhum dos 2, pelo que eu acabei de expor, está com regularidade ou com consistência absoluta e absurda para você falar, não, esse é o favorito. Sinceramente, cara, o time que está jogando mais bola no Brasil hoje, vocês sabem quem é, o Flamengo, né? O Flamengo fez um jogo absurdo contra o Mirassol no primeiro tempo. Absurdo. Com intensidade absurda. Tinha jogado muito bem até contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a meu ver. O primeiro tempo lá em Minas foi absurdo do Flamengo. Eles deixaram de garantir a passagem ali no primeiro tempo. Jogo lá, tá? Depois de perder em casa, com uma bola. O Atlético jogou por uma bola e ganhou no Maracanã. Mas eu acho que o time mais forte saiu. O Flamengo não tá.
Dos que sobraram aí, eu acho que é Botafogo e Cruzeiro, mas na teoria, eu acho que ninguém aí é suficientemente regular para você falar, pô, não tem jeito. Discordo do amigo aí que botou, Botafogo é o super favorito, é muito mais forte que o Fluminense. Eu acho que na hora que a bola rola, eu acho que no momento o Botafogo não é tão mais forte que o Fluminense, não. Concordo que é mais forte, acho que em tese, se acontecer esse confronto, o Botafogo é favorito, até pelo histórico recente, de 8 vitórias seguidas do Botafogo sobre o Fluminense. Olha que vergonha, cara. Imagina acontecer esse confronto, imagina, e o Fluminense enfrentar agora 2 vezes o Botafogo na Copa do Brasil e, sei lá, perder as 2, ou perder uma, empatar outra, e ficar fora para o Botafogo depois de perder 8 jogos consecutivos para esse time do Botafogo. Gente, seria muito absurdo. Realmente, eu honestamente espero que não aconteça essa situação, porque o tio vai ficar meio danado aqui, tá? O tio não vai entender legal não, cara. Tá bom, gente? Não ficou ruim contra o Bahia, não ficou bom, não ficou fácil, não tem moleza na quarta de final de Copa do Brasil, óbvio, nas quartas, mas não ficou ruim, podia ser pior. John Kennedy, a saída é um absurdo, mais um absurdo, estamos até acostumados com tantos absurdos, mas a gente não pode normalizar e deixar para lá e tratar com cara de paisagem. Aqui não vai ter isso, você pode ver isso em outro lugar, sabe? Tratamento com cara de paisagem, gente dizendo, não, ele não está performando, tem que vender mesmo, você pode ver isso em outro lugar, aqui não vai rolar, tá? Fica tranquilo. E jogo de hoje eu acho que é acessível. Fluminense tem que ser Fluminense lá. Acho que se trouxer um empate não é ruim, mas tem que entrar para ganhar. Entrar para empatar é derrota. Tá bom? Larga o like, se inscreve no canal. Pedir mais uma vez aqui, tá? Se você não largou o like ainda, me ajuda isso aí, me ajuda com o like, que é muito, 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 muito importante. Se inscreve. Obrigado e a gente se vê hoje depois de América de Cali e Fluminense. Logo depois, aquela live de sempre aqui do tio. Espero todos vocês, tá? Likezão aí, obrigado. Até mais tarde.